Olá galera, desta vez para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Desta vez um vídeo diferente, não é vídeo de gameplay, mas sim um vídeo de análise ou crítica, opinião, como quiserem chamar. E eu vou falar do jogo que para mim é o melhor jogo de 2022, que é o God of War Ragnarok. Um jogo que eu já fiz 100%, já fiz a platina mesmo, já tenho aquele troféu lindo, maravilhoso. Para mim é um jogo 10/10, porém com algumas falhas, já que mesmo um jogo sendo 10/10, pode ter falhas que são totalmente ocultadas, digamos assim, pelos seus pelos seus pelas suas coisas boas. Pronto, não me lembrei da palavra, não me lembro da palavra certa. Então, antes de dizer as críticas, vou dizer algumas coisas boas que achei no jogo. Uma das coisas boas que me vem à cabeça assim é as boss fights. As boss fights são muito bem feitas. Então, aquela primeira do Thor, as duas do Thor são muito boas, mas a primeira tinha todo o nosso hype, porque estávamos muito ansiosos para ver uma luta destes dois monstros, não é? E o, e o Kratos a ser humilhado assim como ele nunca foi na história, pelo menos no início, lá meio da luta. Aquela cena em quando quando nós pensamos que o Thor nos mata e ele ressuscita-nos só porque é continuar a lutar, pá, é incrível. E sem palavras para essas cenas. Há outros bosses que eu gosto bastante, como a batalha com o lobo, que agora não me estou a lembrar do nome, porque eu já acabei o jogo há uns 2 meses, acho. Há uns 2 meses não, há um mês e muito. Acho que não chega a 2 meses. E, e é isso. Deixa-me pensar em mais coisas. O gameplay. No jogo anterior, de 2018, ahm, tínhamos vários ataques rúnicos que faziam coisas que não eram muito necessárias. Não sei se me consigo fazer entender. Porque imagina, um ataque único que ativa uma coisa nas lâminas que é só dá um dash ou que só dá um ataque pesado. E vários desses ataques rúnicos eles conseguiram converter em ataques normais durante a gameplay nos ataques normais. Fazer combinações específicas faz esses ataques. Então implementou muito bem. Uma coisa que eu achei estranho no início é que parece que havia poucos ataques rúnicos, mas depois que eu percebi que eles fizeram isso e ainda acrescentaram outros ataques únicos, fiquei totalmente esclarecido e fiquei bastante feliz com o que os desenvolvedores conseguiram fazer com esses ataques únicos. E. Mas ok, a jogabilidade com as partes do jogo em que jogamos com o Atreus. Para mim isso é uma coisa boa e é uma crítica ao mesmo tempo. Porque quando eles adicionarem o novo Game Plus, espero que dê para saltar, ou seja, passar à frente as partes do Atreus. Porquê? Porque elas são boas para a história, são boas em termos de gameplay. Quando jogas com Atreus em lutas é bom, é fixe, está muito bem feito. Mas há partes que são muito chatas, como aquela que estás com a Angry Bird a colher plantas ou algo do género. Essas partes acabam por ser chatas. Então, pela primeira vez não muito, mas quando for jogar outras vezes, que há jogadores que querem jogar muitas vezes porque há um novo gameplay, como já há novos itens, e então é bom o fator, não me lembro como é que se chama, mas é o fator de jogares outra vez, rejogares. Então essas partes vão acabar por ficar chatas e isso é uma coisa que espero que os desenvolvedores tratem para poder. Pronto, para se poder jogar outra vez sem ter de passar por aquela parte. Vamos falar sobre a história do jogo. A história do jogo para mim é muito boa. O Odin e o Thor estão perfeita. Então, eu adorei os personagens de cada um. E sem muitas críticas aos personagens deles e à história. Em alguns momentos pareceu-me um pouco rushada a história, mas nem tanto. Uma coisa que este jogo tem diferente, que eu estava a achar estranho no início deste jogo, é que no 2018 tu tens um objetivo desde o início do jogo e no final do jogo tu concretizas esse objetivo. O jogo inteiro é construído em base desse objetivo. Enquanto neste,
o Kratos e o Atreus estão meio que perdidos, então tu também ficas, porque não temos um objetivo. Às vezes nós queremos travar o Ragnarok, outras vezes nós queremos que o Ragnarok aconteça, outras vezes queremos matar Odin, outras vezes não. Então, em vez do Kratos e o Atreus moverem a história, como fizeram no primeiro jogo, que no primeiro jogo a história gira à volta deles os dois e do objetivo deles, neste jogo eles giram à volta da história. Eles têm de fazer as coisas que a história lhes dá a escolha de fazerem. Enquanto no primeiro jogo eles escolhem o que vão fazer, por assim dizer. Aqui eles também escolhem, mas estão à mercê de algumas opções. Pronto. Os gráficos são basicamente os mesmos do último jogo, só que bem melhores. Eu joguei na PS5, então tive um melhor aproveitamento do jogo. E foi um jogo, eu adorei o jogo, eu sempre adorei os God of War. Eu joguei todos os jogos de God of War até agora, incluindo os de PSP e tal. Só não joguei aquele mobile que é o Kratos, que é aquele, pronto, o mobile que tem pixels, esse foi o único que eu não joguei. Mas sim, este jogo tem um aprimoramento, para mim, este jogo é um aprimoramento do God of War 2018 em todos os aspectos. Gameplay, bosses, gráficos, tudo, história, pronto. Há gente que gosta mais do fator que eu comentei agora, que é tu teres um objetivo desde o início até o final e o jogo é tu a perseguir esse objetivo. Então há gente que não vai simpatizar muito com o modo como a história é contada neste jogo. Eu particularmente gostei muito. Agora, falando a dizer aqui críticas sobre o jogo, né? A primeira crítica que eu tenho é o fato de nós no jogo inteiro só lutarmos com 3 deuses. Na minha opinião, isso é um erro muito grande deste jogo. Porquê? Porque no God of War 3 nós lutamos com vários deuses até chegarmos ao boss final, que é Zeus. Então, o que é que eu poderia dar, tipo, o que é que eu poderia acrescentar neste, o que é que eu poderia acrescentar neste jogo? Poderia dar por exemplo, quando matamos Garm, o lobo que eu falei, provavelmente falei ou não. Se não falei, eu adorei as boss fights do Thor, a primeira, a segunda, a do Odin. Não é tão boa como as duas do Thor, na minha opinião, mas também adorei a do Garm, que é o lobo gigante. Pronto. Mais. Cá, o que é que eu estava a dizer? Depois de enfrentarmos Garm, podíamos enfrentar Hela, ou Hel, que é a deusa do inferno no mundo nórdico. É tipo o Hades, estão a ver, só que da mitologia nórdica. E era uma oportunidade perfeita para adicionar mais um boss. Na minha opinião, né? Porque matamos 3 deuses apenas. Está bem que as 3 boss fights são muito boas e eu adorei, mas parece-me que falta bosses no jogo. Estão a ver? Pelo menos na minha opinião. Outra forma era que eu adorava ver, depois de enfrentarmos Odin, quando chega aquele monstro que é o Ragnarok, nós enfrentarmos também o Ragnarok em vez de fugirmos. E o irmão da Freya ter de sacrificar. Imaginem o boss fight contra o Ragnarok. Ia ser incrível. Outra coisa que eu não gostei muito foi a guerra, o Ragnarok em si. Eu adorei a preparação. A preparação eu achei algo incrível e muito emocionante. Mas depois, quando chegamos à guerra, eu acho que ela não tem bem o tempo de duração que deveria ter. Eu acho que deveria ser maior. Mas também em questão às boss fights. Na guerra inteira, que devia ser a batalha final, o Ragnarok, lutamos contra o Odin e Thor e já está. E acabou a guerra. Estão a ver? Podia haver mais deuses a lutar contra nós, como Vidar, deus da vingança, Njorn, um deus que é o protetor dos navegantes ou algo do género,
o Bragi, que é o mensageiro dos deuses, como é Hermes na mitologia nórdica. Então deuses não faltavam para pôr neste jogo ou nesta guerra. Estão a ver? Então eu achei que a guerra foi muito... Não foi muito fácil, mas houve para muita preparação e muito hype que o Ragnarok em si tem. Lutarmos contra dois deuses só em boss fights, para mim foi pouco. Outra crítica que eu tenho é a crítica que toda a gente tem em relação a este jogo, que é o Kratos não jogar com o Mjolnir, né, em nenhum momento do jogo. Eu compreendo que é necessário para a evolução do personagem do Kratos nós não jogarmos com uma arma de outro deus. Porquê? Porque o Kratos era uma pessoa diferente nos outros jogos. E nos outros jogos, ele quando matava os deuses, ele ficava com as armas deles. Aqui não, aqui ele nem não quer matar deuses, então ele nem chega a ficar com as armas deles. Estão a ver? Eu sei que isso é necessário, mas pá, nem um fanservicezinho de. Só de uma cutscene o Kratos usar o Mjolnir. Eu sei que há aquela cutscene que o Kratos tenta segurar o Mjolnir e não consegue e o Thor manda-o logo para o chão. Não me importa. Eu só queria um fanservice, pá, uma cena para os fãs, né? Ele usar o Mjolnir, nem mesmo. Por exemplo, numa batalha, no meio da batalha contra o Thor, o Kratos consegue roubar o Mjolnir e então ele vai com o Mjolnir para cima do Thor, só naquela batalha em específico, e depois na boss fight contra o Thor perdemos o Mjolnir. Estão a ver? Só na boss fight, tipo, não era difícil, não gostava muito, na minha opinião. Podiam fazer isso. E, e estas são, pá, outra coisa, a nova arma deste jogo foi a lança. Adorei, gostei muito. Obviamente que prefiro o machado e as lâminas do caos. E caso alguém se pergunte, eu sou time Lâminas do Caos pela nostalgia e tudo. Eu sei que há gente que adora o Leviatã e que só joga com o Leviatã ou joga a maior parte do tempo com o Leviatã. Pá, eu acho que intercalei bem, foi tipo 50% machado e 50% lâminas até ter a lança e depois fui dividindo, fui tentando dividir o tempo entre os três porque eu queria realmente jogar dos três. Falando sobre os berserks, né? Sobre as valquírias deste jogo, que é para substituir as valquírias. Eu pessoalmente gostei muito, mas ainda se eu tivesse de escolher ainda prefiro as boss fights das valquírias. E, e é isso, eu gostei muito dos berserks, embora acho que as valquírias tenham um melhor gameplay e um melhor design. Acho que é mais pelo design do que pelo gameplay. Gosto muito mais do design das valquírias do que dos berserks. E falando sobre Gná, que é a Valkyria, que é a rainha das Valkyrias que enfrentamos no final, no pós-jogo, né? Que essa também era uma inimiga que podia ser implementada durante a guerra, mas pronto, isso já falei. Eu vou falar sobre a Gná. A Gná, eu achei que ela era mais fácil que a Sigro, mas porquê que eu acho isso? Eu acho que é pelo fato de no final. Imaginem, eu fiz tudo o que dava para fazer no jogo antes de platinar e o meu último troféu antes de platinar foi a batalha contra foi contra a Gná. Então a Gná foi tipo a última coisa que eu fiz no jogo mesmo. Por isso eu já estava muito forte e se calhar foi por isso que a batalha pareceu-me tão fácil a mim. Enquanto no God of War 2018 eu rushei a história e depois fui diretamente lutar com as Valkyrias todas. Por isso a Sigrun deve ter-me parecido muito mais difícil do que foi a Gná. Então eu acho que é por isso que eu acho que a Gná foi mais fácil que a Sigrun. Mas adorei as duas, a gameplay das duas está ótima. E para mim este jogo é 10/10, não dá. Eu adorei o jogo. Tudo no jogo é incrível para mim. Menos estas partes. Já agora vou dizer aqui outra crítica que é. Esta é uma coisa que eu por acaso não reparei enquanto estava a jogar o jogo, só reparei depois de ver vídeos de gente pronto, a opinião de outras pessoas sobre o jogo, não é? E que foi o seguinte, eles retiraram no menu em que dá para ver as nossas habilidades, eles retiraram a parte em que dá para ver em que dá para tipo upar as habilidades do combate sem armas, só com as mãos. E eu nem tinha reparado nisso no 2018, havia isso, mas eles trocaram pela. Devem ter trocado pela lança.
E eu acho que isso é uma coisa má porque dá-se, tipo, aumentavam a quantidade de XP que recebemos e aumentavam também a. E pronto, faziam uma árvore de habilidades das mãos. Para mim não há nenhum problema em eles fazerem isso. Porque. Porque né, não custa nada. Mas pronto, eliminaram-nos ali um bocadinho de. Eliminaram-nos uma árvore de habilidades, o que eu fico pessoalmente triste. Mas é isso, pessoal. Acho que este é o vídeo, espero que tenham gostado. Concluindo, como eu estava a dizer antes, adorei o jogo, para mim foi o melhor jogo de 2022. Não, caso estejam a perguntar se não, joguei Elden Ring, joguei, ultimamente joguei tipo 2 horas, não gostei, fui jogar outras coisas, mas ainda vou voltar para dar uma segunda chance e caso eu termine, poderei fazer um vídeo a falar do jogo. Então é isso, estas são as minhas opiniões sobre o God of War. Também adorei o desenvolvimento do Kratos, pensarmos em como ele evoluiu dos jogos da saga grega para esta, é, é inacreditável a mudança de personagem que eles conseguiram fazer ao nosso Deus da Guerra. Espero ansioso por mais um jogo, caso não esteja tudo bem, porque este foi um ótimo fim para a história do nosso Deus. E é isso. Espero que tenham gostado e fui!